Senhoras e senhores, queridos amigos de Ideal Espírita, exoramos as bênçãos de Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. A história do homem na Terra demarca, sem dúvida nenhuma, a necessidade que temos todos nós de atingirmos aos patamares da evolução. Nessa caminhada, tendo a consciência de que fomos criados simples e ignorantes na grandeza divina, com efeito, também vamos percebendo que em toda a trajetória humana, Deus tem possibilitado o aporte para esta terra de espíritos que nós costumamos denominar como espíritos de escola, de primeira linha, a fim de que possamos todos nós encontrar nesses esteios, nesses baluartes da verdade, o norte, o direcionamento, o apoio, a fim de que tornemos a nossa existência mais feliz. Sem dúvida nenhuma, que em todas as civilizações antigas, pontearam aqui e lá grandes iniciados, grandes arautos da verdade. E conduziram o pensamento humano até Jesus, até a chegada daquele que para nós representa na Terra o espírito mais perfeito, o modelo e o guia que precisamos seguir e que nos foi dado, entre aspas, pela divindade. E pensando em homenagear o ilustre personagem que já foi citado aqui, e mais uma de tantas homenagens muito mais qualificadas, quem sabe, imaginamos que, em detrimento àquele longo roteiro de datas que poderíamos desfilar, mas que podemos colher da sua biografia, e já muitos de nós já colhemos, o que tornaria uma repetição, quem sabe, dispensável. Nós imaginamos para esta noite traçarmos um paralelo histórico para podermos apanhar em essência a importância do codificador e da sua obra, da sua presença na Terra, por conseguinte. E imaginamos nós, sem nos determos aos povos mais antigos antes de Cristo, porque denotaria tempo e até talvez não fosse mesmo necessário, localizaríamos-nos com o pensamento nesse instante, na chegada de Jesus na Terra. No momento, sem dúvida nenhuma, muito delicado da história, que, muito embora as dificuldades que se apresentavam, sabemos também, estava nos desígnios do Pai Celestial, que nos enviou o seu Filho, para que pudesse introjetar na terra e nos homens de então uma ideia nova, um pensamento novo, um ensinamento novo, principalmente sobre a face de Deus. E Jesus vem cumprir este trabalho. Não só de revelar o Deus amor, de justiça e de soberana bondade, mas, acima de tudo, orientar as criaturas para que elas pudessem ter a preocupação de edificar dentro de si, já aquele tempo, um homem novo, com ideias novas, com ensinamentos novos. E o papel de Jesus, de fato, representa isto. O ideário do novo homem, naqueles tempos tão difíceis da Roma antiga, da Roma que era a senhora do mundo, da águia que se engrava o Mediterrâneo, que dominava as regiões, as estepes, o deserto, que estendia suas fronteiras geográficas para além mar. E é nesse estado de coisas, neste momento em que Roma estende o seu tacão sobre os povos dominados, mas que permite aos dominados a livre crença,
no momento em que a humanidade precisava de fato reorganizar o pensamento, foi que chegou para a terra Jesus. E o ensinamento de Jesus, todos nós já conhecemos, em alguns graus, foi essencialmente centrado na criatura, partindo da revelação que fez do Criador. Concitando a criatura humana a olhar para dentro de si, muito embora os exertos e os ensinamentos da antiguidade, neste caminho do conhecimento de si próprio. E traz, como legado vivo, além de outras máximas, um sermão, o hino, o grande hino da esperança, que é o Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha, ele faz e traça, dentre tantas prédicas, o alento para toda a humanidade quando disse: bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque estes herdarão a terra. E ali já estava, vamos dizer assim, um compromisso primeiro, centrado nessa proposta, de que a herança que Jesus prometia à humanidade não era nenhum paraíso imaginário, muito menos um inferno. Ao contrário, a herança que ele prometia era a terra justa, a terra renovada. Mas a gente sabe que essa tarefa não foi fácil. O colegiado de Jesus foi pequeno. Aqueles que seguiram de fato o pensamento do Mestre foram poucos. Mas Jesus deixou toda uma trajetória montada para um pensamento novo. E percebeu que era chegado o momento em que as predições das antigas escrituras, da sua gente, do seu povo, deveriam se confirmar. E percebendo, como poderíamos dizer esta noite, a hora da partida, ou a hora do regresso à casa de seu pai, do nosso pai, chamou os seus discípulos mais amados e teve com eles um colóquio memorável. Imaginamos numa noite, quem sabe, em Betânia, na casa de Lázaro, de Marta e de Maria, à beira do fogo crepitante, estendendo o olhar compassivo a todos os seus discípulos, àqueles que estavam ali, a sua gente, naquele instante, que lhe acompanhava, que lhe amava, que acreditava, que tinha convicção naquilo que ele fazia e no que ele falava, disse a eles: é chegada a hora em que todas as coisas deverão se cumprir, e eu irei ter com meu Pai. Mas eu estou muito condoído da impiedade dos homens, e não vos deixarei sós. Eu pedirei ao meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador. Nessa proposta, Ele já se personificava como um indivíduo consolador. E ali, evidentemente, era um Consolador humano, ao mesmo tempo divino, que a terra recebia. E Ele não faz nenhuma apologia disso próprio. Apenas diz: vos enviará um outro Consolador. E este Consolador, continuou Jesus, que é o Espírito da verdade, e que as traduções depois trocaram para Espírito Santo, a tradução mais fiel do grego no Brasil é de um padre, João Ferreira de Almeida, pela editora Vida Nova, que é o Espírito da verdade. Este vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito, e vos revelará outras coisas, porque vós ainda não poderíeis compreender. A gente lê este ensino, a gente estuda este ensino e às vezes não tem a iniciativa, ou não acorda, ou não consegue captar o objeto que está centrado nessa proposta. Não nos lembramos que Jesus, por certo, retornaria ao mundo espiritual, mas aqueles a quem ele faria essa proposta também retornariam logo depois. E como é que ele vai dizer àquelas pessoas que retornariam logo depois que este Consolador que ele pediria ao Pai viria e revelaria àquelas pessoas outras coisas que elas não poderiam compreender se logo mais 20, 30, 40 anos foram
retornando à pátria espiritual aquele contingente de discípulos e de espíritos. Por certo, é a lei soberana das vidas sucessivas, ou a reencarnação, que vai demonstrar para nós que aquele contingente de seguidores do Cristo, aqueles discípulos que ali estavam, retornariam ao palco da vida para as mais diferentes tarefas, para as mais diferentes missões, para atestar de fato o cumprimento desse vaticínio de Jesus, desse compromisso que ele faz ali naquele instante. Mas, como dissemos há pouco, vamos procurar fazer esse elo histórico para denotar a importância da tarefa. Jesus acaba sendo assassinado. Mataram um homem, imaginando que matariam a ideia, o que foi uma grande e vã ilusão. A princípio, os seus apóstolos, como natural, ficaram muito desalentados, sofridos, desacorçoados, mas impregnados de um ânimo novo, porque Jesus comparece, materializa-se diante deles, convive com eles mais 40 dias, amplia o seu ministério, convoca 500 para que pudessem ali auxiliar na sedimentação da Boa Nova, os 500 da Galileia. E a partir do seu retorno definitivo à pátria espiritual, os discípulos começam com novo entusiasmo a pregar a Boa Nova, os ensinos de Jesus, e Pedro, Tiago e Barnabé fundam em Jerusalém a Casa do Caminho, que é de fato um oásis, uma instituição diferente daquelas que se conhecia até então, porque ali eles preocupavam-se em transportar, em colocar para as criaturas essas verdades da chamada Boa Nova, mas ao mesmo tempo dar exemplo prático desses ensinamentos de Jesus. E improvisavam carroças, saíam pelas ruas da cidade, recolhiam os feridos, os maltratados pela vida, os estropiados, os desesperançados, levavam para a Casa do Caminho, que foi mesmo o primeiro núcleo de assistência social cristã na terra. E ali, além de pensar as feridas, de dar o alimento material, começavam a dar às criaturas o alimento espiritual nos ensinamentos, através dos ensinamentos de Jesus. E Estevão será o primeiro arauto do cristianismo naquele oásis de luz estabelecido em Jerusalém. Mas já havia sido fundado também em Antioquia, como que uma espécie de departamento ou de filial, e evidentemente a doutrina de Jesus parece que cresceria, sem nenhum obstáculo, sem nenhuma dificuldade. Contudo, Emmanuel, o Espírito nos diz na obra A Caminho da Luz, que os discípulos de Jesus, muito embora se tratando de espíritos preparados para a tarefa, tinham saído naquela reencarnação do teatro humilde da vida, pescadores na sua grande maioria, homens do povo. Então logo verificou-se o retorno de Jesus à pátria espiritual, aquela comunidade começou a sofrer a influência do judaísmo, da lei antiga, que teimava em se imiscuir, através principalmente das amizades de Tiago, em meio às revelações, às informações, aos ensinos da Boa Nova. É nesse instante, é ainda Emmanuel o Espírito que nos diz, que antevendo do mundo espiritual um provável insucesso, Jesus resolve chamar para o seu ministério um espírito muito lúcido e muito enérgico e que se encontrava na terra. E chama para o ministério de divulgação do cristianismo o espírito e a pessoa de Saulo de Tarso. O candidato a rabino-mor do Sinédrio, aquele que era doutor na lei antiga e que, aliás, também era doutor na lei romana, tinha um enorme prestígio, era aquele que incitava a perseguição aos cristãos, já conhecemos a história, mas a realidade é que o convertido de Damasco, com a sua autoridade, com o seu prestígio, fala de Jesus aos quatro cantos. E a doutrina de Jesus começa a se expandir. Fala-se dela tanto em Roma, como nas Gálias, como no norte da África, porque Paulo, agora convertido,
em certas viagens, chegou a fazer 20.000 quilômetros, divulgando a doutrina de Jesus. Em cada canto fundava uma extensão da Casa do Caminho, ou as chamadas igrejas. E, além disso, para dar conta de toda essa trajetória, enviava para elas, pela inspiração mediúnica, pela intuição mediúnica, as epístolas que orientavam aqueles rebanhos, aqueles núcleos, aqueles grupamentos. Sem dúvida nenhuma, era um momento novo, e Paulo se torna, depois de Cristo, no fato mais significativo na história do cristianismo, nos diz Emmanuel. E se torna o maior poderoso agente de universalização. Mas a realidade é que após o trabalho de Paulo, os cristãos ensaiam um crescimento. A princípio, Roma não se preocupava muito com aquela doutrina nascente. Não dava muita importância. Mas começaram a verificar, e influenciados ainda pelo judaísmo tradicional, que crescia a olhos vistos os seguidores de Jesus, e aquilo lhes trouxe muitos incômodos, porque ainda o homem já naquele tempo tinha uma ideia da religião diferente daquela que Jesus trouxe. Era a religião dos clérigos que já existiam no Sinédrio, daqueles que dominavam o pensamento e o conhecimento religioso, que nós chamamos de teologia. Eles é que versavam a lei antiga, eles é que interpretavam, e eram os conselheiros, os juízes das situações até do povo judeu. E há aquele movimento de insuflação contra esta doutrina nascente, e até a ingerência indevida diante do Império Romano, que se torna um algoz poderoso contra o cristianismo. E o século I, o século II, o século III, vai nos trazer uma página muito difícil para aqueles que tiveram acesso à mensagem de Jesus. Porque passaram a ser perseguidos, a serem presos, a serem queimados vivos no circo romano, a serem jogados às feras, trucidados, porque eram seguidores do carpinteiro de Nazaré, obrigando aqueles fiéis, aquelas criaturas que já se convenciam daquela verdade, a ir às vezes para o suplício cantando em honra a Jesus, sacrificando a própria vida, os mártires. E os cristãos precisavam reunir-se às escondidas para professar essa crença nova. E aí criavam artifícios, cavavam subterrâneos, as famosas catacumbas de Roma, para poderem encontrar-se, estudar os pergaminhos de Jesus, debater os ensinos de Jesus. E esse estado de coisas caminhou até o século IV, porque o século se conta da frente para trás. No século IV, que vai, evidentemente, do ano 300 ao ano 400, haveria de se modificar esta paisagem, porque é Emmanuel Espírito que ainda nos diz que Jesus sempre acompanhou do mundo espiritual a evolução do planeta, pois é o nosso governador. E sempre providenciou a ação e a chegada de espíritos para que pudesse auxiliar o espírito humano na sua trajetória evolutiva. Então era antevisto já a necessidade de uma modificação daquele estado de coisas, até que poderíamos perguntar, por que será que Jesus permitiu que tantos fossem sacrificados? Poderíamos ter essa interrogação. Não, nunca ficamos abandonados. Jamais ficamos abandonados. Contudo, há o livre-arbítrio, que a divindade respeita. Esse homem ainda tinha na sua formação, muito mais naquele tempo, a maldade, o egoísmo, o orgulho, pelo poder, pela riqueza, pela força. O que ainda vemos nos dias de hoje, evidentemente que a divindade somente poderia respeitar esse livre-arbítrio, contudo, sempre tomando atitudes para conter o avanço do mal e da iniquidade. E assim é antevisto no mundo espiritual a queda do Império Romano. Primeiramente, o imperador Diocleciano resolve dividir Roma e criou uma tetrarquia, 4 impérios, o que já é um fracionamento numa nação poderosa.
já é um ensaio para uma modificação política, econômica, cujo ensaio de modificação religiosa também estava previsto no mundo espiritual. Logo mais, um dos imperadores, Constâncio Cloro, 10 anos depois, resolve e teve um sonho de reunificar Roma de novo. Nessa divisão romana, ficou a Roma do Ocidente, com a capital em Roma, a Roma do Oriente, cuja capital era Bizâncio, e que deu origem ao Império Bizantino, e outras Romas em regiões menores, com outros imperadores. E agora Constâncio Cloro queria reunificar Roma, e começou essa campanha. Por certo, com um objetivo muito claro, e inspirado pelo alto. Adoentado, retirou-se e abdicou do trono, ele que era o imperador do Oriente, aonde ficava a Palestina, e assumiu o seu filho, Constantino. E Constantino continuou o sonho do pai. E, de fato, reunificou o Império Romano em 313 depois de Cristo. Penetrou a cidade de Roma, batendo o imperador Maxêncio, da Roma Ocidental, vitorioso, e fixou um édito, uma bula, um ofício, um artigo, em cujo édito, chamado Édito de Milão, ele permitia aos cristãos, aos seguidores de Jesus, que pudessem professar a sua crença livremente, como estamos fazendo aqui hoje, professando a crença espírita. A partir dali é que os cristãos pararam de ser perseguidos em Roma, da forma como eram. Deixaram de serem sacrificados nos círculos de Roma para poder fazer com que estes ensinamentos fossem adiante, dado o valor dos ensinamentos da Boa Nova. Contudo, a gente vai verificar que todas as renovações na Terra se dão sob o peso de muitas dificuldades, muita luta, muitos sacrifícios. E, evidentemente, o imperador começou a ter uma série de problemas, porque os romanos, os sacerdotes da chamada religião romana, eram uma religião politeísta, acreditava em vários deuses, Ísis, Apolo, e aí por aí afora. Ainda era propriedade de Roma, por conquista, todo o Oriente, toda a Palestina, toda a Judéia. E lá estavam também os seguidores da lei antiga, continuavam lá. Roma havia dominado a Grécia e o politeísmo grego era praticado nas províncias gregas, agora propriedades de Roma. Então surgiria uma grande dificuldade, várias tendências. Era preciso que se fizesse um trabalho, um movimento, de que essas tendências fossem, vamos dizer assim, ajeitadas, acomodadas. Porque ele tinha muitas dificuldades. Uns reclamavam de um lado, outros de outro, outros acolá. Então ele resolve conciliar essas tendências todas. E aí criou o Concílio de Niceia, 325 depois. Este concílio, narrado tanto na obra Caminho da Luz, pelo Espírito Emmanuel, como também na obra A Esquina de Pedra, por Wallace Leal Rodrigues, reuniu o que se está colocado na obra, para entendimento hoje, um conclave de 300 bispos, mais ou menos. E ali surgiria um movimento que daria origem a uma religião nova, aonde era aproveitado conceitos de uma, informações de outra, situações de outra. Então, as oferendas, o chamado ofício, sem crítica nenhuma, é histórica, é história, da chamada missa, os altares, as imagens, os cálices, isto era do politeísmo grego. Os dogmas antigos, da chamada lei antiga, que está no Torá dos israelitas até hoje, foram trazidos para essa religião que estava nascendo, muitos deles, que estavam disseminados entre os judeus.
dogma do inferno, do paraíso, do Satanás, coisas antigas, e que já foram de novo trazidos ali. E surgiria ali um dogma que, sem dúvida nenhuma, seria muito forte. E poderíamos até dizer que seria o primeiro dogma daquela religião que nascia. O de que Jesus era o menino Deus encarnado na terra. Portanto, Jesus é Deus. Esse dogma encontraria opositores. Um dos participantes desse conclave era o vigário de Alexandria, cristão, Ário. Ele se indispôs contra isso e ele com os seus pares retiraram-se desse conclave. Não admitiu isto. Mas ali foi lançada a pedra fundamental dessa religião nova, a chamada Igreja Católica e Apostólica de Roma. E o vigário Ário, 2 meses depois, foi assassinado, o que é outra história. Esta religião começa a pretender unir as tendências a fim de ser a detentora dos ensinamentos de Jesus. Esse estado de coisas avança e vai até 381, quando o imperador é Teodósio, e ele declara esta religião como a religião oficial do Estado romano. A partir dessa declaração, sem dúvida nenhuma, ela é a religião tanto dos pobres, dos humildes, dos ricos de Roma, como dos imperadores. É aquela que tem condições de decidir sobre o fundamento religioso da grande nação, que é ainda a senhora do mundo, muito embora enfraquecida. Jesus continuava a olhar todo esse estado de coisas do mundo espiritual. E resolveu que o Império Romano deveria, de fato, ruir. Poderíamos dizer assim. Esse dá a invasão dos bárbaros, que começam a invadir Roma em todos os cantos. Os godos, os astrogodos, os visigodos, os álanos, as Gálias são invadidas pelos hunos, através de Átila, chamado de o flagelo dos deuses. Onde ele passava, ele queimava tudo, matava as mulheres, matava as crianças e fazia os homens escravos. Era uma coisa terrível. Mas Roma começou a ser dividida. E restou 2 redutos apenas. A Roma do Ocidente e a Roma do Oriente, que se fecharam. E nesse momento, a chamada igreja, que tinha o pensamento do Cristo sobre sua propriedade, também se fecha e cria um Estado independente. Não é nenhuma crítica, por favor. É um relato. O Estado antigo, que hoje é conhecido como Vaticano. Esse Estado independente precisava de leis. E criaram leis. Inclusive um direito próprio, o direito canônico. E há fatos interessantes, sem nenhuma crítica e sem sarcasmo nenhum, que neste direito canônico existem fatos pitorescos até. Há um artigo, porque os bárbaros invadiam e ninguém segurava, em que ele se diz assim: quando invadires uma cidade, protegei os templos, protegei a adega dos templos, que era o vinho da consagração. Então havia ali disposto esses mandamentos. E essa religião nascente, e tudo isso que nós estamos falando, é muito importante para entendermos o papel do homenageado da noite. Essa religião nascente, ela criou um movimento de catequese. E começou a catequizar os povos bárbaros que não tinham, na verdade, quase que religião nenhuma. Eles eram bárbaros. Eles tinham as suas crenças. Muitos deles acreditavam no totemismo, né? Outros acreditavam naqueles deuses, metade gente, metade homem. Outros no politeísmo, vários deuses, o deus da guerra, principalmente. E, evidentemente, esta religião começou esse movimento de catequese. E criavam-se, a partir disso, outros concílios, através dos líderes daquela religião, que se autoproclamou, então, como a detentora da Boa Nova de Jesus. Aí vieram os concílios de Calcedônia, os concílios de Éfeso,
e vai andando para frente. E a igreja criou outros dogmas, a chamada igreja. Um deles, muito importante, relatar aqui, foi o dogma da confissão auricular. Ajoelhado aos pés do religioso, os pobres, os ricos, os remediados, os fidalgos, os nobres, os reis e os imperadores confessavam as suas culpas. E a religião trabalhava muito bem com essas confissões. Era um movimento de espionagem, sem dúvida nenhuma, uma constatação. E a partir disso, criou-se em 573 depois de Cristo um outro concílio, o Concílio de Constantinopla. Esse concílio tinha objetivos muito claros. Um deles, tratar de um tema muito polêmico que existia naquela religião nascente e que já existia também em alguns escritos da Lei Antiga, que era a reencarnação. Afinal de contas, existia ou não? Porque o termo ressurreição também existia. Ressurgir da carne. Não é ressurgir a carne, é diferente. E ali era um dos objetivos desse conclave. O outro era de poder colocar as criaturas, a elas, uma definição, de uma vez por todas, de uma situação muito delicada que acontecia nessa codificação dogmática dessa igreja. Porque, oriundo da lei antiga, o dogma do inferno e do paraíso foi trazido para essa religião. Então, imaginando que tenha sido em 325, depois de Cristo, claro, naquele concílio de Nicéia, até o ano 573 depois de Cristo, havia uma grande dificuldade. Porque se os bons, aqueles que fazem o bem, vivem uma vida reta, sadia, dizemos hoje cristã, evangélica, morriam, eles iam para o paraíso. E os maus sempre teve, porque é uma degenerescência do espírito, questão 120 do Livro dos Espíritos. Depois falaremos nela, mas os espíritos respondem que nós não passamos pela fieira do mal, sim pela fieira da ignorância. O mal foi o espírito que criou nós. Então, os maus iriam para o inferno. 250 anos, mais ou menos, em que a religião ocidental e o mundo ocidental não sabia onde colocar os mais ou menos. Né? Vamos pensar nisso. Porque, em essência, nós não somos mais ou menos. Quem de nós não tem uma raivazinha ainda? Né? Uma irazinha pequena. Uma vontade de abraçar o caboclo assim, ó. Não temos? É o homem velho. Então, nós somos mais ou menos. Aí eu falo isso com muita tranquilidade, porque se houver alguém aqui bom mesmo em tudo, levante a mão que eu quero enxergar. Né? Eu não vou levantar a minha, porque eu estou lutando. Então, os mais ou menos não sabem onde colocar. E aí foi criado, então, neste concílio, o purgatório, que é um local para colocar os mais ou menos. E com um agravante, só pode sair de lá se os que ficaram aqui lembrarem com alegria e orarem por ele. Aí ele ascende ao paraíso. Mas se não houver essa boa lembrança, vai despencar para o inferno. Então quem tem propriedades aí, deixa a herança bem resolvida, tudo certinho, a escritura pronta, as doações feitas, porque senão dá briga na família, depois vão ficar imprecando. Aí a gente despenca para o inferno, segundo esse conceito. Mas também nesse concílio aproveitaram e tiveram a outra dificuldade, e as crianças que morrem cedo? 1 ano, 6 meses, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, não tiveram nem tempo de obrar no bem, e muito menos fizeram mal. E nem são mais ou menos, se é que o conceito da época fosse admitido, o que a reencarnação não admite, que a única existência, a unicidade das existências. Vamos para onde? Aí foi criado uma região chamada limbo. A mim me parece assim um lugar meio gosmento, uma coisa assim. Não, limbo. Aquelas algas que escorregam.
Mas não definiam, diziam que ficariam ali eternamente até o dia do juízo final, para aí serem resgatadas, né? À casa do Pai. Bom, é outra história. Esse concílio, então, dá esse ênfase. Mas 3 anos antes, veja como o mundo espiritual age. Jesus percebeu que os homens estavam amordaçando o seu ensinamento. De novo, se ele houvera chamado Paulo para conter a influência do judaísmo, agora ele via que aquela religião nascente estava de novo se assenhorando do seu ensino, e esse ensino poderia perecer. Então ele providenciou a vinda de um espírito que tinha uma missão muito grande. Esse espírito deveria espalhar o seu evangelho, o seu ensino, fundamentar, colocar, divulgar em toda a Arábia. E esse espírito nasceu em 570 depois de Cristo. Chamou-se Maomé. A princípio muito pobre, simples. Na sua juventude conheceu uma rica princesa de nome Khadija. Desposou-a e acabou esquecendo os sublimes princípios. Ante as visões que disse que teve, o sonho de Maomé, de fato ele criou uma doutrina, estabeleceu uma doutrina na Arábia, mas sob a força da espada, da adaga. E aqueles que não lhe seguiam, ele degolava, mandava degolar. Retornou ao mundo espiritual e deixou essa doutrina em toda a Arábia. E ele classificava como infiel aqueles que não lhe seguiam. Infiel é uma palavra árabe. E mandava assassinar. Criou uma doutrina poderosa, com dificuldades de visão, fugindo dos sublimes princípios da Boa Nova. Os seus seguidores foram mais além e estabeleceram na terra as chamadas Guerras Santas. Atravessaram o Estreito de Gibraltar, vieram para a Espanha, para espalhar esta doutrina pela espada na Europa. Então a gente vai percebendo que a história vai nos mostrando, sob a ótica religiosa e filosófica, que o homem caminha com muita dificuldade. E aí estamos em 570 depois de Cristo. Aí já é o século VI. No século VII, a igreja, agora centrada na Roma do Ocidente, os seus líderes religiosos, através do imperador da Roma do Ocidente, chamado Focas, no ano de 607 depois de Cristo, resolve fundar uma instituição que pudesse liderar a chamada igreja. Essa instituição chamou-se o Papado. E Bonifácio III foi o primeiro Papa. A partir do fundamento desta instituição, diz Emmanuel Espírito, os bispos de Roma se investiram de prerrogativas inimagináveis, e inclusive sobre a vida e a morte dos fiéis. Mas Jesus acompanhava, vamos sempre repetir essa palavra, o avanço do homem, do mundo espiritual, e percebendo aquela doutrina sanguinária, fundada na Arábia, e percebendo agora então prerrogativas ainda mais difíceis, percebia, por exemplo, que as reuniões que se faziam em nome da sua doutrina, sob o peso de ouro, de pedrarias, estavam muito longe daquelas reuniões humildes da Galileia, muito distantes. Olhava conduído da impiedade de quantos já começavam a manchar o altar dos templos com sangue, em seu nome e em nome de Deus. Então ele providencia a vinda para a terra de um dos mais nobres imperadores romanos, expressão de Emmanuel Espírito, que deveria unificar todo o Ocidente, e é o primeiro unificador da Europa. Conhecemos hoje o mercado comum europeu, mas o primeiro foi este, que vai unificar toda a Europa num grande reinado, quase que reeditando as extensões geográficas de Roma. Antes dele, o seu pai,
o seu avô, aliás, começou a campanha para conter os árabes, Carlos Martel. As lutas para expulsar os árabes da Espanha. E depois virá o seu filho, Pepino, que continua essa luta, e Pepino teve 2 filhos. Um deles chamou-se Carlos Magno. É esse. Carlos Magno foi o verdadeiro idealizador da Europa, chamado como o pai da Europa, o príncipe da Europa. Num reinado de 65 anos, ele corrigiu os erros da política, trouxe um sentido social e trabalhou junto com a igreja, sem permitir que a igreja tomasse as rédeas do Estado. É, sem dúvida nenhuma, quem tem a oportunidade de ler a história deste personagem, um dos enviados nesta área por Jesus, para dar uma nova paisagem social à terra, que também haveria de influenciar a paisagem religiosa e filosófica. E Carlos Magno é este agente. Mas mesmo ali no século VI, no século V e no século VI, dentro dessa chamada igreja, que tinha este pensamento da Boa Nova, Jesus providenciou a chegada de outros espíritos, para que, através das suas interpretações dos seus escritos, 405, o ano de 405, depois no ano de 498, pudesse já a própria instituição receber um alento novo. E aí vamos ter os espíritos do bispo de Hipona, Agostinho, depois de Tomás de Aquino, os renovadores primeiros da igreja. Mas a verdade é que a coisa caminha. E com a instituição do papado, essas prerrogativas colocaram por terra muitos desses conceitos. E aí estamos indo para o século VII, o século VIII, aonde as lutas, elas ainda eclodem de uma maneira maior, tanto no campo das nações, como no campo religioso. Os institutos dogmáticos da terra, a esse tempo, acham-se divididos. De um lado, o avanço dos árabes. Do outro lado, esta igreja que detém e procura deter a Boa Nova. Do outro lado, os judeus tradicionais, com a sua crença, que continuavam na terra. Do outro lado, as civilizações antigas que cultivavam as suas crenças, o hinduísmo. Nasce o shintoísmo, que já tinha nascido há milênios na China, mas agora se firmando cada vez mais. E estamos vendo que o pensamento humano, sob a ótica da religião, está dividido na Terra. E aí vamos adiante. Virando a página do século X para o século XI, nós vamos ver que, inspirado pela igreja, aqueles nobres catequizados, Godofredo de Bulhão e Tancredo de Siracusa, em 1096 depois de Cristo, resolvem criar um movimento para proteger os locais por onde Jesus passou, aonde Jesus viveu, onde ele pregou, como propriedade da igreja romana. E eles dão início, então, sob a bênção do Papa Leão III, à primeira guerra das cruzadas contra os árabes, contra os palestinos, aquela região. Essas cruzadas atingiram, em número de, uns historiadores dizem 8, outras 10, guerra das cruzadas. Ceifou mais de 2.500.000 vidas, sob este apanágio, este fundamento, que imaginamos muito fraco. E as primeiras cruzadas procuram sair em campanha e invadem, inclusive, o Império Bizantino. Acabam, inclusive, assassinando irmãos próprios, para se estabelecer uma grande luta entre os próprios chamados cristãos desde aquela época. E a coisa avança e começa a surgir, enviado por Jesus, outros espíritos que procuram restabelecer as coisas. Vários enviados de Jesus, eles reconstroem o convento de Cluny, no que nós chamamos França hoje, mas que não era ainda, e fundam a Ordem dos Beneditinos de São Bento, e que o Papa hoje homenageia, Papa Bento, da Igreja.
a ordem dos beneditinos. Mas que era um vento para renovar a igreja mesmo, outros conceitos, outro ângulo, outro enfoque. E percebendo isso, os líderes religiosos de então, aqueles que detinham a teologia, segundo eles, o Papa, resolvem fundar um projeto muito negro, terrível. Porque imaginavam que as pessoas que surgiam, mesmo dentro das fileiras da igreja, queriam derrubar a igreja. Então, em 1231, o Papa Gregório IX fundou o Tribunal da Inquisição. E este tribunal, chamado de Tribunal da Inquisição, ou Santo Ofício, tinha uma prerrogativa: combater as heresias, taxando como hereges aquelas criaturas que ousavam dizer contrário ao pensamento, não ao que estava escrito, ao pensamento dos clérigos, dos bispos, dos líderes. É Emmanuel que nos socorre pelo livro e nos diz, a caminho da luz, que a partir dali surgiria para a Terra 1260 anos de sombras espessas, terríveis. A Inquisição, na verdade, demorou quase 500 anos, inclusive estendeu seus braços no Brasil, que foi inquisitorial, sim. É ali, as criaturas que ousavam falar contra a igreja eram presos, seus bens confiscados, jogados nos calabouços, queimados na fogueira. Aqueles que então ousavam trazer outras informações renovadas sobre a divindade, sobre a relação do homem com Deus, eram bruxos, eram presos, eram queimados. E a gente verifica esse estado de coisas em nome de Jesus, em nome de Deus. A fé recebia um duro golpe, o golpe da propriedade. Não era a propriedade dos homens, era a propriedade da igreja. E ai daqueles que se indispusessem contra os conceitos dos teólogos, fogueira nele. Esse era o momento muito delicado da terra. O negro projeto, antes de se estabelecer na terra, preocupou o mundo espiritual. E é Jesus, então, que providencia a vinda para a terra de um dos espíritos, um dos seus discípulos amados, nos diz Emmanuel. E reencarna ali, na Itália, próximo a Roma, na Umbria, aquele que chamou-se Francesco Bernardone, que nós conhecemos como sendo Francisco de Assis. E Francisco de Assis tinha esse papel de chamar a atenção da igreja, porque ela tinha esquecido dos nobres princípios do ensino de Jesus. Pobre, quer dizer, rico, abandonou a riqueza, tornou-se pobre, servidor dos pobres, dos humildes. Criou uma ordem que atingiu a 200 mil franciscanos. Ele não voltou as costas à igreja, não, ao contrário, enquanto ele não conseguiu que o Papa referendasse a sua ordem, ele não sossegou. Ele não causou divisão. Mas a igreja parece que não entendeu a lição e dizia a respeito, porque logo depois é que fundou o Tribunal da Inquisição. Mas a terra prossegue, o mundo prossegue, o pensamento religioso está amordaçado de novo, muito embora as ações espirituais que nunca param, nunca cessam. E aí vamos atingindo o século XIII, o século XIV, o século XV. E como Jesus, poderíamos dizer assim, percebeu que a igreja de novo teimava em fazer com que o seu ensino ficasse velado, portanto esotérico, para dentro e não para fora, ele resolveu que era preciso mudar a história da terra, vamos imaginar assim. E era preciso que as eras terminassem para começar uma era nova, tudo diferente, tudo novo, tudo diferente. Assim com as guerras de Gengis Khan, de Tamerlão, com a tomada do império, da cidade de Constantinopla pelo Império Otomano, hoje turco, hoje é a cidade de Istambul, em 1453, então verificou-se o fim de uma era na Terra, segundo os historiadores, o fim da era medieval, a era da espada, do escudo, do sangue, em demasia. E era preciso começar uma outra era prevista no mundo espiritual, a era do renascimento, a era da renascença.
Renascença que tinha que existir no campo da política, no campo da religião, no campo da filosofia, em todos os campos, em todos os quadrantes, até porque os ensinamentos de Jesus tão belos não conseguia conduzir a criatura porque os homens... E é nesse instante, então, que é antevisto, no mundo espiritual, a vinda para a Terra de outros espíritos, chamados de Escol, que deveriam renovar a religião, inclusive. E aí vamos ter, em 1513, o nascimento de Martim Lutero. Por volta de 1508 ou 1513. E aí, em 1527, mais ou menos, ainda jovem, já era padre, ele resolve se indispor contra o Papa, contra o Vaticano. Porque não aceitava algumas situações, ele começou a ler o Velho Testamento e o chamado Novo Testamento, que já existia, e começou a ter uma nova visão das coisas. E então, provocou o que nós conhecemos como o primeiro cisma, a primeira separação na igreja. Fundou um artigo, com 95, uma bula de 95 artigos, afixou na cidade de Wittenberg, de onde ele era, na Alemanha, na porta da catedral, e criou a independência do Vaticano. E aí surgiu o luteranismo, que hoje ainda conhecemos. Um dos seus mestres, o professor Melanchthon, junto com outros bispos da igreja, Erasmo de Roterdã e Calvino, na Holanda, na Noruega, na Dinamarca, também fizeram outros cismas. E surgiu o protestantismo, protestando contra aquele estado de coisas da igreja que dominava o pensamento teológico. A faculdade que existia ao tempo era medicina, artes e direito, submetida à teologia. A igreja que decidia. Não existiam outras. E o ensino era uma propriedade da igreja, inclusive nos conventos. É para lá que os pais mandavam os filhos para estudar, não tinha escola regular, como tem hoje. Interessante notar isto. Então, a partir disso, começa uma renascença na própria igreja. Na Inglaterra, o reverendo John Wycliffe funda o anglicanismo, a religião anglicana, que é a religião cristã da Inglaterra até hoje. Então, são espíritos que vão minando aquele estado de coisas para promover uma libertação do pensamento do Cristo. Importante lembrar isto. A partir desse estado de coisas também, na área da filosofia, espíritos reencarnam, enviados por Jesus, para dar nova visão, novo pensamento. Rogério Bacon, franciscano notável, ou Bacon, é um expoente no campo da filosofia, escrevendo sobre o pensamento, sobre a destinação do homem, sobre a origem do homem. E a gente precisava disso, desses espíritos de escola, para modificar tudo isto. E o mundo avança, estamos no século XVI. O século XVI alvorece com uma descoberta extraordinária, que é a descoberta do novo continente, as Américas, Cristóvão Colombo. E diz Emmanuel Espírito, Cristo localiza na América as suas fecundas esperanças de renovação. E providencia o aporte para aquelas terras de numerosos espíritos que viriam para corrigir os erros do direito que havia surgido em Roma. E providencia também para a França, que ensaiava os seus passos para a beleza e a cultura, a chegada de espíritos que vinham escrever no campo da justiça social, no campo da fraternidade, no campo do pensamento filosófico também. E aí vamos ver na França espíritos da galhardia, de Voltaire, de Rousseau, de D'Alembert, de Diderot, Quesnay e tantos outros, que nós estudamos nos bancos de escola como sendo os enciclopedistas. São ensinos tão valiosos que formaram enciclopédia e que acabam refletindo na Europa toda, e principalmente nas colônias inglesas do norte. Agora, já estamos caminhando para o século XVII, século XVIII, o pensamento cristão ainda dominado pela teologia, as nações se organizam, já tinha se organizado em 1258 a Inglaterra, a partir de 1300 a Alemanha, a antiga Saxônia, e os povos vão se organizando. A França se organiza como nação, muito embora sob o reinado,
E era preciso, então, que essa luta continuasse. E inspirado pelo ensino dos enciclopedistas, as colônias inglesas do norte, em 4 de julho de 1776, gritaram a sua independência. Criou-se o serviço da diplomacia. O primeiro embaixador em Paris, Thomas Jefferson, depois Benjamin Franklin, que é amado na França muito mais que nos Estados Unidos ainda hoje. Tal a grandeza desse espírito, um enviado, sem dúvida nenhuma. E aí, isso começava a influenciar o solo francês também. E a religião continuava com os abusos, o clero com os abusos, a tal ponto que na França havia o regime do feudalismo, né? O dono da gleba, o senhor da gleba e o escravo. E ali havia abusos muito claros do clero, nesse estágio de poder, de riqueza, e dos reis, que sucediam-se. Estamos então aí nesse século 17, 18 agora, e reunidos em Paris, vítima dessas opressões, os chamados Estados Gerais da Nação, reuniram-se e muitas discussões transformaram essa reunião na Assembleia Nacional Constituinte, e naquele dia explodiu a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, a queda da Bastilha, do reduto do rei Luís XV, um rei abusivo, perdulário, significou a chegada para a terra de um conceito, de uma mensagem, de uma doutrina de caráter humano, que muito embora a gente não dê muito valor, foi extremamente importante para a reconstrução do mundo, sob a ótica da libertação do pensamento, que foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em Paris. Mas, após a Revolução Francesa, estamos encaminhando para o final, a França, inspirada pelos espíritos das trevas, criou a guilhotina. E foi um banho de sangue. Robespierre, Marat, espíritos que foram obsediados, de fato. E era um verdadeiro caos. E podemos imaginar como é que uma França sai de um banho de sangue para logo mais poder ser a pátria-mãe do cumprimento da promessa do Cristo. Então Jesus providencia, já tinha providenciado a vinda de um outro espírito, com uma tarefa muito grandiosa: reorganizar politicamente a França. Esse humilde soldado corso, nascido na Córcega, uma possessão francesa, Napoleão Bonaparte, tinha esse papel. Mas ele acabou traindo-se pelo orgulho e pela ambição, né? Imaginou um movimento de conquistas e colocou a França de novo sob esse estado de coisas. Foi preso, foi deportado, Napoleão III assumiu, começou a corrigir muitos institutos da França, mas antes de Napoleão III assumir, bem em pleno reinado de Napoleão Bonaparte, quando ele, por orgulho e cupidez, se autoproclamou imperador e obrigou o bispo da França a lhe coroar imperador na igreja de Notre-Dame, em Paris, dizem alguns historiadores, exatamente 2 meses antes, ali próximo a Paris, em Lyon, também chegava um espírito enviado por Jesus. Um dos discípulos mais amados por Jesus, diz Emmanuel, viria para a terra, com uma missão extremamente grandiosa. E nasceu Hippolyte Léon Denisard Rivail, nesse estado de coisas. Como Jesus nasceu num estado romano, que parece que disseminava a morte e a crueldade, tanto que Emmanuel diz que nenhuma outra civilização do mundo, quanto Roma, se reuniram juntos tantos gênios da flagelação. E ali, então, nascia Hippolyte Léon Denisard Rivail, a 3 de outubro de 1804, Lyon, filho de uma família de magistrados. O pequeno Rivail, logo com 5 para 6 anos de idade, foi encaminhado, já sabemos, para ser educado na Suíça. No que de melhor existia à época do ensino, era uma renovação, o ensino de John Henry Pestalozzi,
o educandário de Verdun, para onde iam os filhos dos reis, dos príncipes, dos nobres, os filhos daqueles que tinham condição de mantê-los lá, e para lá foi o pequeno Hippolyte. A trajetória de Hippolyte neste colégio de Verdun é extraordinária. Porque era um colégio diferente. Lá não haviam notas de aferição de 0 a 10 como temos hoje. Lá a aferição era diferente. As aulas, se era uma aula de biologia, na natureza. Se era uma aula do conhecimento, vamos imaginar assim, de química hoje, no laboratório junto com a natureza. Eram aulas diferentes. A filosofia era conversada pelos corredores, nos bosques, ao ar livre. Os discípulos amavam o mestre Pestalozzi. Hippolyte bebia aquilo com anseio, imaginamos nós. E ele, tão aplicado era, que passou a ser o monitor do mestre Pestalozzi, que tinha nele uma adoração incrível. Narram seus biógrafos que, seguidas vezes, ele conduzia Hippolyte para visitar os pais, para dizer aos pais as propriedades do filho. Interessante. Um dos biógrafos, Le Marie, diz isto. É interessante a história desse personagem que nós conhecemos. Mas, muito cedo, ele concluiu a sua graduação em Verdun. Depois chegou a Paris, estabeleceu ali já uma escola, retratada ali na entrada no museu. Era uma pessoa cultíssima, falava 8 línguas, traduzia as 8 línguas, 8 idiomas. E além disso já tinha a inspiração da bondade dentro dele, porque ele dava cursos gratuitos de línguas para as pessoas. E em 1823, ele lançou o primeiro livro na França, retratado ali, e que fala da proposta que ele fazia para a remodelação ou renovação do ensino público, da educação na França. Quem tem a oportunidade de ver este livro, que já está por aí, foi traduzido, ele então contava ali 20 e poucos anos de idade, e ler este livro, está ali a Lucinha levantando ele, Allan Kardec jovem, nem se cogitava do Consolador, vai ver os pensamentos que ele coloca ali, e a gente vai dizer, meu Deus, era mesmo o espírito preparado. E aí o tempo vai passando, é preciso fazer essa ponte, senão a gente esquece. Porque estamos ali em 1804, vamos colocar 25 anos, 1828, 1829. Já o imperador é Napoleão III, que reorganiza um pouco politicamente a França. E começa a existir a libertação política de outros países. A partir de 1808, as Américas, através das ações de Simão Bolívar, o libertador, vão proclamando a independência em vários países. Em 1822, o nosso país, Pedro I, declara a independência. Surgem as constituições novas, que vão permitir o quê? Uma modificação e, quem sabe, a liberdade de crença em todos esses países. Também na Europa, muitos países proclamaram a sua independência. Podendo, quem sabe, ter acesso aos conhecimentos religiosos sem o tacão da igreja. E, evidentemente, centrado naquela proposta de que Jesus localizou na América as suas fecundas esperanças, expressão de Emmanuel, em 1848, em Hydesville, no condado de Rochester, estado de New Jersey, próximo a Nova York, acontece o que nós já ouvimos falar. As primeiras manifestações concretas, tangíveis do mundo espiritual, na casa da família Fox, com as filhas Catherine e Margaret Fox, filhos de um casal protestante, as famosas pancadas e batidas promovidas pelo espírito Charles B. Rosner. E aí começa este acontecimento, vai para a Europa. E na Europa se estabelece as grandes coqueluches da época, os saraus eram animados, depois das festas, do vinho capitoso, do doce, aquela coisa toda, às sessões das mesas girantes. As mesas que giravam, levitavam, iam até o teto, batiam, corriam pela sala.
e o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, quem sabe preparando-se para a sua tarefa, na França, começou muito cedo, desde que voltou para a França, já tinha iniciado esses estudos em Verdun, a estudar uma ciência nova que existia, fundada por um médico austríaco, Franz Hans Mesmer, chamado magnetismo. Hippolyte estudou o magnetismo 23 anos. Expert no assunto. Além da sua cultura, era membro de várias academias na França, da Academia Real de Arras, renovou o estudo francês com as suas propostas, publicou vários livros de aritmética, de conhecimentos, no campo da educação. Era uma autoridade, respeitada na Europa inteira. Contava mais ou menos 50 anos, quando então um amigo lhe convida para assistir os fenômenos da coqueluche da época, das mesas que batiam, levitavam. Ele não deu muita importância àquilo. Ele era um espírito muito lúcido, enérgico e de um bom senso incomensurável. Depois recebe um segundo convite, e nesse segundo convite o amigo lhe diz: olha, as mesas não só correm pela sala, levitam, batem, elas respondem às questões que são formuladas. Ele diz: opa, espera aí, se me provarem que uma mesa tem cérebro e pensa, aí eu acredito. Se não é conversa, para boi dormir em pé, diz um dos tradutores. Aí ele recebe um terceiro convite, agora de um outro amigo, muito próximo. Ele resolve ir investigar. E vai na casa da Madame Plenomaison, está ali retratada na exposição. E lá ele começou a assistir essas sessões. Leymarie diz que 60 dias, mais ou menos, já havia se passado em que ele assistia a essas sessões. Em torno de 60 a 61 dias, ou 62 no máximo, ele disse uma frase muito corajosa, que só poderia ser dito por um homem que tivesse experiência, maturidade, conhecimento. Ele disse assim: percebi que ali, naqueles fenômenos, estava a chave para todos os enigmas da humanidade. A partir disto, debruçou-se ao trabalho. Não parou mais. Recebeu os 200 cadernos que o seu amigo já tinha lhe passado, que já faziam várias sessões. E começou, através de um concurso de médiuns, inicialmente na casa do Sr. Baudin, as filhas Baudin, Jafé, médiuns que o mais velho tinha 15 anos de idade, 13, 14 e 15, foram os que receberam as respostas das questões do Livro dos Espíritos, o que já atesta a veracidade da obra. Como é que pode um adolescente com 13, 14 anos dar uma resposta daquela? Não há como. E aí ele inicia, então, esse trabalho de codificação do Espiritismo, já conhecido. 1857, 1861, vai lançar o Livro dos Médiuns, um tratado de metapsíquica espiritualista. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma característica interessante. Porque quando a gente vai ver a Revista Espírita, que ele também fundou, a gente vai perceber comentários dele que o primeiro título da obra era Imitação do Evangelho, que está na contracapa, inclusive. Mas ele foi desaconselhado pelos espíritos superiores a colocar aquele título, para não ofender o clero. Está na contracapa. Então ele coloca o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas tem a característica mais importante, é que ele não se preocupou neste livro com os milagres de Jesus, com as predições do Evangelho, com os salmos, aquelas coisas todas, que às vezes embaraçam as criaturas e criam divisão. Então ele fez um estudo psicológico, pedagógico, e aí está o pedagogo, e trouxe para essa obra todas as parábolas e ensinos de fundamento moral, que não causa divisão a ninguém, seja quem for que leia, está claro. E submeteu essas parábolas à ótica e o comentário dos Espíritos Reveladores. Então é uma obra magistral.
1865, o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, relatando pela mediunidade o que aconteceu com aqueles que voltaram à pátria verdadeira pelas obras que fizeram na terra, os que foram bons ou procuraram se aplicar, o que aconteceu com eles, e aqueles que erraram, o que lhes aconteceu, descortinando, desmistificando a questão do céu, do inferno, do paraíso, do purgatório, aquela coisa toda, desmistificou tudo isso. Em 1868, a Gênese. Voltado aí sim, aí a Gênese ele vai tratar da criação, vai tratar dos milagres de Jesus, está lá, das predições, está lá. E vai trazer orientações novas também nesta obra. Mas é importante destacar que o papel do codificador, de quem comemoramos o bicentenário de nascimento, não era simples. Emmanuel Espírito diz que competia a Allan Kardec, pseudônimo que ele vai utilizar depois, reorganizar o instituto da crença que estava combalido na Terra. Que tarefa, hein? Imaginemos, que missão. Grandiosa demais, mas ele não estava sozinho. Porque Jesus nunca desampara. As potências divinas também não. E vieram para a Terra espíritos que lhe auxiliaram. Muito embora ele tenha dito que na construção da codificação ele era só, com certeza pela providência divina, para que não houvesse interferências, no desdobramento da codificação, vários espíritos auxiliaram. Aí temos aquele jovenzinho, aquela criança que corria pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, que ele fundou em janeiro de 1858. Nas reuniões, tinha uma criança de 4 e 5 anos que subia pelas cadeiras, corria para lá, corria para cá. Kardec adorava aquela criança. Pegava no colo, brincava com ela. Era o filho de um grande amigo que lhe auxiliava e que fundara com ele ali a sociedade. Era o filho de Alexandre Delane, Gabriel Delane. Depois um dos grandes baluartes do Espiritismo, que auxiliaram o Espiritismo para a frente. Certo dia estava viajando, chegava em Tours, ele e Amélie Boudet, na cidade de Tours, na casa de amigos. E aí estava atrás, apanhando laranjas, com a sua companheira, Amélie Boudet, tão amada. Quando um jovem bate na porta da frente, não consegue, ninguém responde, ele vai dar a volta. E dá a volta e vê o codificador sorrindo, jovial, para a sua esposa, naquele colóquio gostoso. E ele tem a oportunidade de, a partir dali, conhecer o mestre Allan Kardec. E esse jovem entusiasta torna-se o apóstolo do Espiritismo, Leon Denis. E vai desdobrar a parte filosófica do Espiritismo com uma maestria impressionante. Até uma vez, é uma curiosidade para ir encerrando daqui a pouco. Uma vez, a gente escuta falar e soube, e já sabe, que a espiritualidade é assim. Ela sempre planeja, muito melhor do que nós. Se alguém falhar, vem outro. E já havia um espírito preparado para assumir a missão do codificador se ele falhasse. E a gente fica pensando, não será Leon Denis? Então, só por curiosidade, quando a gente pega Hippolyte Léon Denisard Rivaio, se pegar só o Léon Denisard, só o Denis ali está ali o nome. Interessante, né? Tem uma analogia, não estou dizendo que seja, mas tem uma analogia. Dentro do próprio nome está o outro. E, de fato, se pensarmos na grande obra que ele fez, estavam juntos. Gabriel Delane, Leon Denis, Ernesto Bosano, na Itália, um grande cientista, extraordinário, viveu no campo da mediunidade, da metapsíquica. Alexandre Aksakov, na Rússia, nas sessões de materialização de espíritos. Então, uma pleiade de espíritos que estavam encarnados juntos, sem falar da equipe da verdade que estava no mundo espiritual. Mas é interessante notarmos o seguinte: havia no seio de outros segmentos religiosos, encarnados na Terra, procurando renovar o pensamento religioso, espíritos que também compunham a equipe da verdade.
E, aliás, quando surgiu a primeira obra, o Livro dos Espíritos, em 1857, havia 2 padres que estavam encarnados em Paris. E quem sabe tiveram acesso à obra, porque logo depois desencarnariam e voltariam no Evangelho segundo o Espiritismo, ditando mensagens a Allan Kardec. Lamennais e Lacordaire. Extraordinário. Quando a gente vê isto, este monumento, a gente só pode pensar que o Consolador estava chegando mesmo. E se Jesus prometeu um outro Consolador, que ficará convosco por toda a eternidade, não podia ser um personagem qual ele, por certo seria uma doutrina, um código de valores, que ficaria conosco, que contrariamente aos mentores religiosos antigos, não separaria ninguém, que traria no seu bojo todo o ensinamento religioso e filosófico, inclusive disposto na terra até então, daria um ordenamento, e revelaria na parte 2ª do Livro dos Espíritos, é que está a revelação espírita, da questão 76 a 600, a 637, é que está o item da revelação espírita, que é a revelação da existência do mundo espiritual que a Terra não conhecia, e as suas relações com o mundo corporal. Então nós estamos neste ponto, procuramos e imaginamos fazer essa trajetória para ver a importância do codificador, da sua codificação que é nossa e que é de Jesus, do trabalho que ele desenvolveu, e a partir de iniciar a codificação nunca mais parou, desencarnou trabalhando. Isso é muito importante. Às vezes a gente tem uma dor do dente, uma unha encravada e já não quer fazer mais nada. Ele desencarnou trabalhando. Este foi o nosso codificador, homenageado por espíritos que também estavam com ele. Um deles não citamos, mas era parte integrante da equipe da codificação, Nicolau Camille de Flammarion, grande astrônomo até hoje, seu amigo particular, jovem, com 22 anos, quando conheceu Allan Kardec, e que lhe auxiliou demais na tarefa, e que vai dizer, no momento do seu sepultamento, num discurso belíssimo, que está retratado em obras póstumas, que Kardec era o bom senso encarnado, e concluir o discurso com um até breve, companheiro. É isso que nós queremos deixar para o final, destacando essa importância, porque ele de fato libertou a fé. E ela está liberta, não está mais presa. Embora uns achem que tem uma propriedade, não mais. E libertou a fé pelo raciocínio, não mais pela imposição e nem mais pela orientação cega. A fé hoje é propriedade da humanidade livre, graças ao Senhor Allan Kardec, graças à codificação espírita. E nesse instante, para finalizar, eu gostaria que me acompanhassem numa poesia. Aqueles que quiserem poderão cerrar os olhos, o clima vai ajudar. Numa psicografia do venerando grande Francisco Cândido Xavier, em outubro de 2000, pelo espírito Amaral Ornelas, uma homenagem a Allan Kardec, que me permito ler porque a emoção vai me trair. Trouxeste, Allan Kardec, a longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora, e onde estejas serás, eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo solar, a justiça se ufana, de aclarar, consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora, e a vida além da morte esplende soberana. Escuta a gratidão da terra em toda parte. A alma do povo freme e canta ao relembrar-te. A presença estelar e a serena vitória. Gênio, serviste, herói, exterminaste as trevas. Recebe com Jesus, na glória a que te elevas, nosso preito de amor nos tributos da história. Muita paz a todos e muito obrigado.